A dor que se esconde na prateleira de minha alma é rosa, não é cinza, me acalenta e acalma. Alerta enquanto durmo, espanta-me os pesadelos, embala-me com sonhos belos, enrosca-se nos meus cabelos. Pernoita nos meus lençóis, cativa-me com doces gestos, mistura-se aos meus temores e desperta quando eu amanheço. Não é porque tudo que você vê, que você sofre, você é uma pessoa que tem sensibilidade, te dá uma dor na alma. A mamãe teve um grande mérito, que é o de manter uma família unida. Aí eu fiquei na clandestinidade aqui no Rio de Janeiro, né? Era trabalhando, depois mandaram sair, era segurando as barras, e ao mesmo tempo não deixava a gente não deixava de ter alegria. O partido representou tudo na minha vida. Foi uma mudança de vida, um olhar para o mundo. Você vai sentindo a perda das raízes, porque você está num país, começa a construir uma coisa, depois você tem que sair para reconstruir de novo. Quer dizer, são coisas assim que, né, ficam na nossa memória. Nasci na ilha de Itamaracá, num período que semi-deserto, de muita tristeza. E eu já na infância já sentia tristeza quando eu via só o vento batendo nos coqueiros. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade, por causa dessa situação, né? Aí trabalhava até sábado, a 1h da tarde, voltava, passava na feira, comprava comida e levava para casa. Aí, nesse período mesmo, o Gilvan me recrutou para o JC, para a Juventude Comunista, né? Eu, como ouvi o padre falar, me pregar a caridade humana, eu queria salvar o mundo. Aí eu achei que com o partido eu ia acabar com a fome no mundo. Aí foi essa coisa que me estimulou, entende? Um dia eu vi minha mãe, chegavam muitos retirantes lá em Itamaracá, que vinham do sertão, seca, né? Período de muita seca. Aí os caras desciam com famílias inteiras, né, para pedir esmola. Aí um dia, um entrou na minha porta, bateu e disse: "Dona, eu estou com fome, me dê alguma coisa para comer." A minha mãe só tinha em casa 1 quilo de farinha. Aí disse: "A senhora aceita farinha?" Aí a senhora disse: "Aceito sim." Aí minha mãe, do único quilo de farinha que tinha, deu meio para a mulher. Essa cena foi uma coisa, parece que ficou para o resto da vida. Eu trabalhei com o Gregório Bezerra nesse negócio do campo, né? Quando começou as ligas camponesas, o partido começou a investir também no campesinato. Aí eu ia com o Gregório nas canas de açúcar, nos engenhos de cana-de-açúcar, de noite, grávida do Giba, com a barriga desse tamanho, entrava naqueles caminhos, só caminho, cana-de-açúcar de um lado, cana-de-açúcar de outro, para fazer uma palestra para um grupo de camponeses, né? Tudo tentando resgatar o pessoal para a linha do partido, para tirar da guerrilha do Julião, né? E como estava no partido, quando veio a ditadura, o golpe, nós fomos presos. Aí, passei 7 meses presa, Gilvan ficou quase 2 anos. Quando Gilvan saiu da cadeia, eu fiquei grávida do meu 2º filho. Eu achava que o Arraes, ele fez uma revolução, porque muitos governos que tinham não cumpriam o orçamento, não aplicavam o orçamento. O Arraes, com um pouquinho de dinheiro que ele tinha, aquele sertão brabo que a gente se referiu há pouco, que pessoas andavam léguas, quilômetros, para carregar, conseguir uma lata d'água. O Arraes pegou, investiu nesse sertão, fez poços, botou torneiras, fez um milagre.
Tá entendendo? Tanto consta que o apoio popular que ele teve era enorme. Muito bem, aí veio o golpe de 64, né? A prisão em Pernambuco do governador Miguel Arraes, pelo general Justino Alves Bastos. E quando o meu filho tinha 18 meses, então ele quebrou a perna e foi aquele rolê, e minha sogra pegou, levou ele lá para a cadeia e deixou ele lá. Aí foi aquele rebu danado, aquele corre-corre, o diretor ficou apavorado, ficou sem saber o que fazer. Aí isso apressou minha liberdade, né? Bem, quando a gente veio para cá, eu deixei meu filho lá com a minha mãe, deixei o Giba, e esse meu filho recém-nascido, que estava com apenas 10 dias de nascido. A gente teve que fugir assim. O partido alugou um apartamento para a gente lá em Honório Gugel, no extremo da Zona Norte. Aí a gente foi morar aí e o Valentim foi morar com a gente. Aí eu comecei a trabalhar, entende? Mal eu comecei a trabalhar, fiquei grávida da minha outra filha. Aí chega o Valentim, aí eu digo, compadre, eu chamava ele de compadre. Compadre, olha, o Gilvan não voltou para casa, aconteceu alguma coisa. Aí ele chegou, ele disse, ficou preocupado também, né? Aí disse, vamos sair, comadre, vamos procurar. Aí quando a gente saiu olhando as manchetes dos jornais, aí tinha, nesse tempo tinha a Última Hora, não sei se vocês se lembram. Aí tinha uma manchete na Última Hora que tinha caído um aparelho do partido na rua Frei Caneca. Era justamente onde a gente pegava o dinheiro do aluguel. Muito bem, eu fiquei sabendo que o Gilvan tinha caído aí, embora a gente não tivesse certeza ainda. Aí quando foi com 8 dias, aí sim o Givaldo teve contato comigo, mandou eu sair do emprego, né, porque podia correr risco das pessoas me seguirem, pegar outros membros do partido. Aí também chegaram notícias de que o apartamento estava sendo monitorado pela polícia. Aí a gente mais uma vez sai deixando tudo, só levando a roupa do corpo e as crianças. Um dia eu estava chegando em casa, no bonde eu era muito paranoica, né? A gente vivia com a paranoia, convivia com ela, com o medo. Aí nesse dia eu peguei o bonde e eu senti que tinha alguém me observando. Um cara que sentou junto de mim, eu senti que aquele cara estava... Aí quando eu desci em casa, entrei, ele ficou lá de fora. Aí, muito bem, aí nesse dia quando eu cheguei em casa, o Gilvan tinha chegado em casa, porque ele estava fora, dormindo na casa dos outros, né? Aí já fazia uns 2 meses que a gente não se via, que ele só encontrava-se na rua. Aí ele chegou em casa, disse, estava com saudade das crianças. Eu digo, meu bem, não faça uma coisa dessa, por favor. Vai embora, está todo mundo preso, muita gente caindo, morta, né? 6 horas da manhã, a campainha tocou estridente. Aí eu digo, são os caras. Aí me levantei, o Gilvan tinha vindo nesse dia, ele trouxe uma carteira que o partido tinha dado com identidade falsa para poder ele viajar, transitar, né? Aí eu fui atender a porta, quando eu abri o postigo, aí o cara botou logo a arma no meu peito. Aí disse, se a senhora gritar aí, eu atiro. Abra, senão eu atiro. Eu aí não abri. É isso que eu digo, a psicologia da gente, que eu sou super tímida. Mas na hora que você tem que proteger outras pessoas, você arruma coragem lá no fundo do baú. Aí eu não abri a porta. Chegou, se abra, senão eu atiro. Eu cheguei, esse moço, eu não vou abrir, eu não sei se o senhor é bandido, quem é que o senhor é? Se eu não posso abrir a porta. Aí o cara disse, não sou bandido não, aí tirou a carteira de identidade do Ministério do Exército. Foi isso, tenho certeza, que salvou a vida do Gilvan. Falei, eu quero saber do meu marido foi preso hoje de manhã. Sabe? Aí o cara disse, não, aqui não foi ordem daqui para prender ninguém, o Exército não tem nada a ver com isso.
Eu digo, tem sim, foi o exército que foi prender. Aí o cara disse, como é que a senhora sabe? Eu cheguei e disse, porque eu não abri a porta. Eu exigi que o cara mostrasse o documento e o cara mostrou. O documento estava escrito lá, Ministério do Exército. Aí o cara, ele não contava com isso. Foi um trabalho mal feito de quem foi prender. Porque eles queriam prender clandestinamente. Aí como foi descoberto, aí o cara foi obrigado a dizer onde o Gilvan estava. Aí foi no telefone, ligou para o doicode e disse, ele está lá na avenida, lá na Tijuca. Barão de Mesquita. Na Barão de Mesquita. Aí eu vim em casa, peguei as crianças, peguei o Giba. Estava operado com a perna amarrada, com a perna engessada. Peguei a minha filha, o meu filho e a filha da empregada e fui lá, botei tudo lá no exército, toquei na porta, me atenderam. Aí eu cheguei e disse, olha, eu vim aqui, meu marido não está aqui não. Eu digo, está, quem me mandou. O cara já sabia, porque o outro tinha ligado. Aí fiquei ali sentada, esperando. Aí disse, eu quero saber se meu marido está vivo ou morto. Aí o cara veio de lá de dentro, chama aí fulano, isso aqui. Aí veio um cara, me olhou assim, aí disse, eu quero meu marido, é Gilvan Cavalcante Melo, ele está preso aqui, eu quero saber se ele está vivo ou morto. Aí o cara sorriu para mim e disse, ele ainda está vivo. Esse cara era esse psiquiatra, Lobo, se lembra dele? Era ele quem via se as pessoas tinham condições de ser torturadas. Amilcar Lobo. Amilcar Lobo. Aí eu vim no outro dia, eu fui de novo, eu fui várias vezes. Aí até que o Gilvan foi transferido para a Marinha. Aí eu recebi um bilhete dele em casa, com a letra bem diferente, bem deformada, né? Aí eu fui lá na Marinha, ali na Ilha das Cobras. Tinha um setor lá que era do Ministério da Marinha, né? O Gilvan veio completamente louco, com os olhos vermelhos. Não falava a língua, ele não pronunciava as palavras, o queixo caído. Dizendo, neguinha, os caras queriam cortar meu pau, não sei o que dizer. Todo descontrolado, completamente falando pornografia, horrível. Aí eu cheguei, eu falei com o capitão, eu digo, capitão, o que foi que vocês fizeram com meu marido? Ele nunca foi louco. Aí quando ele saiu, aí eu já tinha me mudado outra vez, porque estava desempregada, o partido não estava podendo ajudar, né? Estava uma situação, muita gente numa situação dramática. Aí minha mãe manda me dizer que o meu filho estava muito mal, estava com leucemia e que tinha poucos dias de vida. Aí eu peguei, o Jansen me deu dinheiro para passagem. Eu viajei para Recife para pegar meus filhos. Aí eu recebo um telegrama do Jansen, do advogado, dizendo que o Gilvan tinha sido solto. Aí a gente resolveu ir embora. Pegou os meninos, pegou o que tinha, fomos na rodoviária, compramos passagem e saímos levando o filho do meio com leucemia. Sim, eu vim aí no hospital tirar o meu filho. O menino estava internado. Aí a médica disse, ele não pode sair, ele está correndo risco de vida. Eu cheguei e contei para ela, digo, doutora, olha, meu marido acabou de sair da prisão. Ele é um comunista, está sendo perseguido, nós temos que sair, porque senão vão morrer os dois aqui, meu marido e meu filho. E compramos logo a passagem para ir para Buenos Aires. Foi de noite a viagem, aí passou o dia, chegamos na rodoviária, a gente já estava dentro do ônibus para a Argentina, aí sobe policial lá dentro do ônibus. Aí disse, quem é Gilvan aí? Aí eu digo, pronto. Estava em plena Operação Condor, né? Aí eu digo, chegou nossa hora agora. Aí o motorista argentino, nessa hora,
Era um período que saía muita gente do Brasil, fugia muita gente. Eu não sei o grau de cumplicidade que ele tinha com isso. Eu sei que ele viu essa cena. Ele desceu com o Gilvan, ficou ali em pé, observando tudo. Quando a gente voltou no ônibus, aí passamos. Quando chegou em Passo de Los Livres, o outro lado, aí ele veio falar com a gente. Aí disse, vocês vão para o Chile, né? No outro dia de manhã, quem vai lá na pensão ver a gente é o Armênio Guedes. Primeira figura que chegou lá. Aí ele se comunicou com uma mulher que é do Partido Comunista Chileno e levou o nosso filho para o hospital. Depois de 15 dias, a gente, uma noite que eu fui lá, voltei para casa, aí nessa madrugada me ligaram do hospital para ir que ele tinha morrido. Eu saí de junto dele, engraçado que foi uma cena terrivelmente dramática, porque ele me segurava com a mão e dizia, mãezinha, não vai embora daqui que eu tô com medo de morrer. Aí nessa madrugada ele morreu. Depois do golpe, né? Na nossa casa nós morávamos ao lado do Regimento Buim. Eu todo dia quando eu passava para levar os meninos na escola, eu falava com a esposa do comandante. Ela estava ali, falava comigo. Pois bem, nesse regimento, quando a gente estava em casa, já não podia mais sair de casa, porque foi dado o toque de recolher, a casa estava cheia de brasileiros, nós escutávamos fuzilamento que os militares que deram o golpe fuzilavam os militares constitucionalistas. Allende foi um quadro político, democrático da América Latina que até hoje não teve outro igual. Até ontem mesmo eu estava traduzindo um artigo que o Raimundo fez e dizia assim, era um quadro completo, o Allende. Ele tinha uma noção do respeito aos demais poderes, entende? E ao mesmo tempo de assegurar uma economia que possibilitasse boas condições de vida. Ele não dava um passo além da legalidade. Tudo que ele queria fazer, ele apelava para os meios constitucionais. Sim, o Baltar teve um episódio belo da nossa vida, que o Gilvan foi preso, o Gilvan juntou um grupo de brasileiros lá em casa, né? Para entrar na embaixada, né? Na embaixada do Panamá. Aí eu fiquei em casa com a Kiko e os meninos, aguardando para ver o que era que a gente ia fazer, né? Aí o Baltar, o sogro do Roberto Freire, né? Ex-sogro, né? Foi lá em casa e tirou a gente e botou a gente no refúgio da ONU. Numa comissão lá, numa casa que era a comissão para os refugiados da ONU. Aí nós ficamos, tinha um sítio grande, né? Aí eu fazia fila, esperar dentro do refúgio. Nós fazíamos fila de demorar 6 horas para conseguir falar no telefone. Só tinha um telefone aí, para conseguir falar com a embaixada onde o Gilvan estava. Aí a ONU já providenciou o visto, né? Os cubanos mandaram o visto. Quando cheguei em Cuba, eu comecei a tomar pé, né? Primeiro que eu fiquei muito triste, porque eu não pude morar onde eu queria. Primeiro fiquei um tempo no hotel. Depois eu não podia escolher se podia alugar uma casa, se podia nada. Botaram a gente para morar lá num lugar bem longe mesmo, semi-deserto, chamado La Boca. Esse lugar ficava numa prainha chamada Mariel. Era por aí que muitos cubanos fugiam para o exílio de barco, né? Porque era na beira da praia. Eu senti uma tristeza terrível aí. Eu olhava, via aquele mar, aquele vento constante. Me lembrava da Ilha Itamaracá, como eu já falei, que tinha aquela tristeza. Eu não tenho tendência para depressão, porque eu sou uma pessoa muito falante, sou bem-humorada, mas eu senti depressão.
E da organização do partido mesmo lá, o Gilvan não participava, porque ele foi expulso. Era o problema da origem da luta interna daqui, do italianismo do Gilvan, né? Basta dizer a você que o Melinho, que eu tenho o maior respeito por Melo por causa disso, que o Melo disse isso uma vez, no depoimento dele que eu escrevi, ele disse que o pessoal excluiu, né, companheiros do partido porque tinham a tendência italiana e que depois a vida provou que esses companheiros estavam com a razão. Entende? Então, eu fiquei super emocionada porque isso da boca do Melo não é da boca de qualquer um, né? É uma situação muito singular, porque a gente estava expulso do partido e a gente não tinha afinidade nenhuma com os caras da outra esquerda. É uma solidão grande, né? Uma solidão terrível. E agregado mais o fato de que a gente não gostava daquela política cubana. Até que a gente recebeu uma carta do meu querido amigo, o Lupécio, esse que é presidente da Federação dos Fiscais, dizendo que tinha sido anistiado o Gilvan. Tinha sido absolvido do coisa. Do processo do Prestes, aquele processo que foi, né? Bom, aí o Gilvan começou a preparar a volta. Isso em que ano? 78. A gente chegou aqui no Natal de 78. Eu digo a você que não senti nenhuma angústia na alma de ter me ausentado, de estar fora, assim. Eu continuo hoje fazendo política pela internet. Tudo que eu sinto sobre o governo, sobre a política do governo, eu faço meus e-mails, mando pela internet, recebo respostas. Saio daqui, vou ali, né? Vou ali no Largo do Machado. Encontro 5, 6, 7 crianças dormindo no chão, abandonadas nas portas dos bancos, sujas, imundas. Isso eu não vou me conformar nunca com isso. Então, eu acho, por isso que eu tenho aquela adoração pelo Allende, está entendendo? Porque ele conseguia fazer as coisas sem entrar em conflito com os poderes constituídos, nada. Entende? Então, o que eu queria hoje era uma coisa parecida com essa. Entende? Que o partido se renovasse num bom sentido, que tivesse quadros, que pensasse politicamente. Entende? Isso. Deixa eu pensar. Davi Capistrano, né? Trabalhei com ele, gostava muito dele. Pessoa que respeitava. O próprio Roberto, gosto muito do Roberto. Acho ele uma pessoa humana, uma figura emotiva. Irineu Ferreira, essas pessoas do passado, né? Acho que convivo agora, se eu falar, vou puxar o saco. Né? Mas eu gosto muito do Almeida, tenho que dizer isso. O cara esforçado o tempo todo, brigando sozinho, né? Lutando sozinho para manter a alma do partido. Eu tenho uma admiração por ele muito grande. E o Roberto, eu acho que o Roberto é uma figura que, no momento que ela desaparecer, nós vamos sentir um golpe muito grande. Né? Porque é o cara que é o núcleo, que mantém, que costura, que... Então eu tenho muito medo disso. Acho que essa geração do comunismo está começando a morrer. Né? Começando a morrer. E... isso. Bom, o Melo que eu conheci, o Melo que historicamente no passado, lá em Pernambuco, ainda jovem, o Melo ia lá. O próprio Hermênio não é mais do partido, né, mas é uma figura que a gente lidou com ele durante muitos anos. A Zuleika. São pessoas fiéis,
que acredita